Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Concurseiro. E o papo de hoje é sobre um tema que, olha, é decisivo para a aprovação, a diferença crucial entre crimes e infrações administrativas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem domina isso aqui, sai na frente e garante aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, bora destrinchar isso agora mesmo. Bom, para a gente começar com o pé direito, antes de pular direto na diferença entre crime e infração, a gente precisa construir uma base sólida, sabe? Vamos firmar aqui os conceitos fundamentais do ECA, porque eles são o ponto de partida para entender qualquer questão sobre o assunto. E aqui tá a grande questão, aquela que as bancas de concurso amam colocar na prova. É crime ou é infração administrativa? Olha, pode parecer um detalhe, mas entender essa diferença é o que separa quem acerta de quem cai naquela pegadinha clássica. Para quem está estudando para ser servidor público, dominar isso não é opcional, é essencial. Vamos lá. Primeiro passo, o básico do básico, mas que não dá para esquecer de jeito nenhum. O artigo 2º do ECA é super direto. Criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Passou disso, fez 12 anos e vai até os 18, aí já é adolescente. E por que isso é tão importante? Porque essa definição muda tudo. É ela que diz para quem valem as medidas, quem é a autoridade responsável e quais sanções podem ser aplicadas. Ok, mas e aí? O que acontece quando uma criança ou um adolescente faz alguma coisa que, se fosse um adulto, seria considerado crime? Bom, o ECA tem um nome específico para isso: ato infracional. Pensa assim, a conduta é a mesma que está lá no Código Penal, um furto, uma lesão, mas o nome muda. E o mais importante, as consequências são completamente diferentes, porque são pensadas para alguém que ainda está se desenvolvendo. Beleza. Agora que a base está firme, a gente chega no coração da nossa análise de hoje. É aqui que o foco tem que ser total, pessoal, porque a confusão entre crime e infração é uma das coisas que mais derruba candidato em prova. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. A grande virada de chave, o pulo do gato, está aqui. Vamos simplificar? Crimes no ECA são atos praticados contra a criança e o adolescente. Imagina um adulto cometendo algo contra um menor. Isso é crime. Agora, a infração administrativa é outra história. Ela acontece quando alguém viola uma norma de proteção, tipo um hotel que hospeda um adolescente desacompanhado, sem autorização. Percebe? A natureza da ação é totalmente diferente. E o que é mais legal nesse quadro é como ele deixa tudo bem visual, bem prático. Olhem só a diferença nas punições, nas sanções. Se é crime, a gente está falando de detenção, reclusão. Se é infração, a conversa geralmente é sobre multa, talvez a interdição de um lugar. E não para por aí. A competência para julgar também muda. Crime vai para a vara criminal. Infração fica na vara da infância e juventude. Isso aqui, pessoal, é o tipo de coisa que cai direto em prova. Certo, agora vamos focar nos crimes. E aqui não tem muito atalho, Jill. É importante conhecer os artigos, entender o que a lei considera crime e quais são as penas. A gente separou aqui os principais, aqueles que têm a maior chance de aparecer na prova. E agora, muita, mas muita atenção. Teve uma atualização super importante em 2024. Alguns crimes do ECA passaram a ser considerados hediondos. E o que isso significa? Significa que muda tudo. A progressão de regime fica mais difícil, não tem fiança, anistia, e a gente sabe que banca de concurso adora uma novidade na lei, né? Então a chance disso aqui ser cobrado é gigante. E olha só quais são: agenciar, facilitar, recrutar, ou seja, de alguma forma colocar uma criança ou adolescente em situação de pornografia. Também o ato de exibir ou transmitir isso ao vivo, em tempo real. E ponto crucial, o simples ato de adquirir, possuir ou armazenar esse tipo de material. Todas essas condutas agora têm o peso de um crime hediondo, o que quer dizer um tratamento penal muito, mas muito mais severo. Beleza, essa atualização toda levanta uma questão bem importante, né? Porque o ECA é super detalhista quando o assunto é exploração sexual. Ele não coloca todo mundo no mesmo saco. Existe uma diferença bem clara na lei para quem produz, para quem vende, para quem só compartilha ou para quem armazena o material. Vamos ver direitinho como a lei separa cada uma dessas coisas. Esse quadro aqui é perfeito para a gente entender a lógica da lei. Reparem só, produzir ou vender o material dá a pena mais alta, de 4 a 8 anos. Se a pessoa oferece ou distribui de graça, a pena é um pouco menor, de 3 a 6 anos. E, por fim, o ato de adquirir ou só armazenar, que é o do artigo 241b.
tem uma pena de 1 a 4 anos, só que agora com aquele detalhe de ser um crime hediondo. É fundamental ter essas diferenças bem claras na cabeça. Agora, um ponto que sempre gera confusão: fornecer bebida alcoólica para menor de idade. Muita gente pensa que isso é só uma infração, sabe? Que dá só uma multa para o estabelecimento. Mas não, tá errado. O artigo 243 do ECA é claríssimo: isso é crime, com penas de detenção de 2 a 4 anos. E não importa se vendeu, se deu de graça, se serviu, é crime e ponto final. Bom, já falamos bastante de crimes. Agora vamos virar a página e olhar para o outro lado da moeda, as infrações administrativas. O ponto principal a se lembrar aqui é: a gente não está falando de prisão, a gente está falando de violações a regras de proteção e as consequências são, na maioria das vezes, multas e outras sanções administrativas. Olham só esses dois exemplos, são super clássicos. O artigo 249, por exemplo, é aquele que fala do descumprimento dos deveres dos pais ou responsáveis, sabe? A punição para isso é multa. Já o 250 é sobre o hospedar criança ou adolescente sem companhia dos pais em hotel, motel. A primeira vez, dá multa. Mas se o estabelecimento for reincidente, pode até ser fechado. A lógica aqui é bem diferente. É corrigir a conduta para proteger, não para prender. Beleza, já vimos bastante teoria. E agora? Agora é a hora da verdade. Nada melhor do que colocar o conhecimento à prova, né? Vamos ver como as bancas realmente cobram esse assunto. Chegou a hora de testar tudo com questões que já caíram em concursos. Primeira questão na tela da Fundatec de 2022. Um agente público que submete uma criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. E aí, o que essa pessoa pratica? Vamos pensar naquela nossa distinção principal. Isso soa como uma simples quebra de regra administrativa ou como uma ação direta contra a dignidade da pessoa? E a resposta correta é letra D. É crime. A justificativa está lá, escrita com todas as letras no artigo 232 do ECA. A lei considera essa conduta grave o suficiente para ser um crime, com pena de detenção e tudo. É exatamente aquele caso de uma ação contra a criança ou adolescente. Bora para mais uma? Essa é da VUNESP. Agora o pedido é o contrário. É para achar qual das alternativas descreve uma infração administrativa. Então, analisem com calma. 3 dessas opções são crimes e só uma é infração. Qual será? Isso mesmo. A resposta certa é a letra A. Descumprir os deveres do poder familiar é o exemplo clássico de infração administrativa, lá do artigo 249. As outras, privar de liberdade, submeter a vexame, são todos exemplos claros de crimes que estão no ECA. A diferença ficou bem mais nítida agora, né? Então, o ponto crucial, a mensagem final que fica é essa. Entender a diferença entre crime e infração no ECA não é um mero detalhe. É a base, é o alicerce para se dar bem na prova. Saber a diferença, saber a sanção, saber quem julga, isso é o que vai garantir a aprovação. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se esse conteúdo ajudou, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com.